Olá, você sabia que o princípio da boa-fé gera repercussões no contrato, mesmo que não haja uma previsão legal específica? Olá, eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer e o privilégio de fazer parte do corpo docente dos professores da Múltipla. E eu ensino aqui Direito Civil, mas também trabalho em processo de trabalho. O nosso tema é boa-fé, princípio da boa-fé, que nós chamamos comumente de boa-fé objetiva, para diferenciar da boa-fé subjetiva, tão importante no passado para o direito como um todo e para o direito civil em especial. A gente continua estudando a boa-fé subjetiva como conhecimento, como cientificação, e ela é muito cara, por exemplo, no campo dos direitos reais, dos efeitos da posse. Só que o que nós estamos falando aqui é do princípio da boa-fé, chamada de boa-fé objetiva, que é uma observância de conteúdo ético, que nesse ponto faz gerar diversas repercussões no contrato, naquilo que nós chamamos de função reativa, desdobramentos ou subprincípios. A ideia de falar, por exemplo, de um dever de sigilo, de um dever de confidencialidade, de um dever de comunicação. E isso é aplicável tanto para a relação contratual quanto para as fases pré- e pós-contratual. Isso gera repercussões pragmáticas independentemente de haver uma previsão legal específica. A jurisprudência, inclusive, já se consolidou há muito tempo, trazendo alguns exemplos que são de fácil intelecção. Um exemplo muito interessante é aquela ideia do fornecimento de um determinado produto. A boa-fé impõe a observância de um dever de comunicação. Então, se você compra um determinado produto, por exemplo, um carpete, e você compra esse carpete, a relação contratual de compra e venda não vai se esgotar simplesmente em oferecer o produto e receber o preço. Não, é preciso informar todas as peculiaridades para o seu regular uso, para a sua instalação. Um caso que é muito famoso na jurisprudência foi de um pessoal que vendeu uns tapetes, uns carpetes acartonados, né? Só que não informou que para a instalação precisava de uma cola especial, que não servia a cola que normalmente se usa. Ora, ninguém vai comprar um produto para estragar. Você compra o produto para instalar e funcionar. Se você compra um produto e ele tem uma peculiaridade no que diz respeito à instalação, é dever do fornecedor informar, independente de previsão legal específica, porque isso decorre da boa-fé. Essa ideia de boa-fé é observada também na fase pré- e pós-contratual. Nós não temos simplesmente pelo fato de um contrato determinado uma liberdade de violar determinadas regras de sigilo, de segredo, de comunicação, simplesmente porque não tenho mais o contrato. Não, porque diz respeito àquela relação, isso continuará exigível. E isso, sem sombra de dúvida, pode gerar grandes repercussões na seara da responsabilidade civil. Esse tema da boa-fé objetiva, para que nós tenhamos um aprofundamento, ele não se limita às relações civis estricto sensu. Nós verificamos todo o campo do direito privado nas relações trabalhistas, nas relações consumeristas, nas relações empresariais, mas também no direito público. Cada vez mais falamos da aplicação do princípio da boa-fé também na seara contratual. E isso é algo que é cada vez mais comum. Pessoal, não deixe também de se inscrever no canal Múltiplo. Você está vendo este episódio na nossa playlist do Direito em 10 Minutos. Mas tem muito material bom que você não pode perder a oportunidade de conhecer. Eu até quero aproveitar e fazer com que vocês deem uma olhada lá no meu canal no YouTube. Veja no canal Papeando com Pamplona que você vai ter uma complementação dos estudos que fará aqui comigo na Múltiplo. Já tem episódios sobre boa-fé objetiva e aí você vai ver tanto na repercussão do direito material quanto do direito processual. E, cara, tem muita coisa boa. Como tem muita coisa boa
aqui na Múltipla. Vai ser uma honra, um prazer, um privilégio ser seu professor aqui. Vamos juntos? Falando ainda sobre boa-fé objetiva, nós precisamos compreender que ela, tradicionalmente, na visão da doutrina, gera algumas figuras parcelares. Que figuras são essas? São desdobramentos da boa-fé objetiva, muitas delas nomeadas através de expressões latinas. Talvez a que a gente mais lembre era do venire contra facto próprio, a ideia da vedação do comportamento contraditório. Essa é um desdobramento evidente da boa-fé objetiva em vários ramos do direito. Por quê? Porque ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. E você não pode imaginar que, tendo praticado atos que levam a um determinado caminho na relação contratual, de repente praticar algo absolutamente oposto do que vinha dizendo antes. Isso gera várias repercussões. Nós temos também o tucoque, que decorre daquela expressão atribuída a Brutus, né? No caso, a César, tucoque, Brutus, filho meu, né? Até tu, Brutus, filho meu. Ora, você está me traindo, está tendo uma posição desleal. Essa é uma situação que, ainda que não haja uma vedação específica para aquela conduta, pode ser considerado um ato ilícito pela vedação da violação à boa-fé objetiva. Um outro tema também relacionado à boa-fé objetiva nesses dobramentos são a suppressio e a surrexio. Elas não se confundem com prescrição e decadência ou com a uso capiano. Não é algo necessariamente da decorrência dos efeitos do tempo para a relação de material, mas sim da observância específica da boa-fé. A surrexio é o reconhecimento de uma modificação, de um acréscimo de prerrogativas, justamente pela observação da boa-fé. E a surrexio, a sua supressão. Mas é muito comum que a gente verifica em várias decisões e também na própria doutrina, em relação ao uso dos espaços comuns de um condomínio. Se um determinado condomínio tolera que um condômino use os espaços comuns, né, não pode um novo síndico assumir querer cobrar desse período anterior se ele sempre utilizou isso de forma gratuita. É claro que a Assembleia pode deliberar, olha, ele não pode mais usar, vai proibir a partir desse momento, vai fazer um período de adaptação para ele usava lá o espaço comum para guardar a bicicleta ou algum determinado móvel dele que estava em mudança, estava em divórcio, alguma coisa assim. Ora, pode-se estabelecer com razoabilidade um determinado período para que ele desocupe, mas não se pode imaginar uma cobrança sobre um uso de um bem comum, né, retroativa. Por quê? Porque a própria noção de boa-fé leva a que ali houve uma tolerância que precisa ser respeitada. O que é, no final das contas, essa boa-fé objetiva? Nada mais do que a observância do que razoavelmente se espera. Aquele critério tradicional do direito romano, do bonus pater familia, ou do direito norte-americano, do reasonable man, a ideia do velho homem médio, o que se espera de uma conduta de um cidadão ou de uma cidadã nas relações de direito material. A ideia de boa-fé é justamente relacionado que as pessoas criam uma expectativa de um comportamento probo, ético, que observe o que razoavelmente se espera. E é isso que se espera da própria sociedade. Gostou dessa dica? A gente se encontra no próximo Direito em 10 Minutos.